Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, minha gente, dia 22 de janeiro de 2016. Começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece. Em São Paulo são pontualmente 10 horas, horário de Brasília e horário de verão. Então vamos ao nosso tema de hoje e, se você tiver alguma dúvida, encaminhe para a TV Cresce. Modelo de planilha de avaliação, detalhe importantíssimo, minha gente. Importante ler a resolução COFES 1066/2007 e o ato normativo 001 de 2011. Na planilha, diagramação é de suma importância. Saber distribuir o que você está escrevendo na sua folha de papel. Fotografia com qualidade bem impressa. Correção ortográfica, importantíssimo, colega. E uma boa impressão colorida. Corretores de imóvel, a nossa classe tem que ter disciplina. Captar imóvel dentro do preço do proprietário é um dos erros da nossa classe. Estou generalizando. O preço deve ser discutido com o proprietário e é obrigação do corretor de imóveis opinar quanto ao valor para comercialização ou avaliar dentro da resolução do Conselho Federal, a 1066 de 2007. Existem dezenas de modelos de planilha de avaliação e nós vamos citar uma delas aqui. Inclusive, o que eu comentar sobre legislação é legislação. O que eu comentar de cunho pessoal é por minha experiência de 35 anos de profissão ininterrupta no mercado imobiliário. Aquele que não concordar, ótimo, respeitarei seu ponto de vista, com toda certeza. Lembrando que todos os corretores de imóveis sabem quanto vale o imóvel. Precisa simplesmente saber formatar esse conhecimento por escrito. É o que nós vamos falar sobre esta questão. Quando eu coloco corretor de imóveis, olha, corretor com a letra C bem grande. Resolução COFES 1066. O que é que ela nos diz? Ela regulamentou o funcionamento do CNAI, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, bem como elaborar o PITAM, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. Você que não está inscrito no CNAI, tem o curso de avaliador, importantíssimo você se cadastrar no CNAI. E você vai receber este certificado que eu estou mostrando aqui na tela. Esse é o certificado por estar inscrito no CNAI. Vamos lá, minha gente. O artigo 4º da resolução 1066, que é o que ela está nos dizendo, que é um documento que é elaborado pelo corretor de imóveis, não é? Dentro do conhecimento dele, conhecimento técnico, análise de mercado, não é isso? Tanto faz se ele vai fazer este documento judicial ou extrajudicialmente. E aí vem uma colocação aqui, o corretor que não está inscrito no CNAI pode fazer o parecer técnico de avaliação mercadológica? Esta pergunta, inclusive, já chegou aqui do nosso colega José Roberto Lunardi, que é de Sorocaba. Ele faz esta pergunta. Zé Roberto, eu vou responder, então, esta sua colocação, mas já tinha colocado aqui no nossos slides aqui para poder orientar os colegas corretores de imóveis. Corretor de imóveis, independentemente dele ter curso de avaliador ou não, ele pode fazer o PITAM, que é o parecer técnico de avaliação mercadológica? Sim, claro que pode. O que ele não pode é utilizar o selo certificador se ele não estiver inscrito no CNAI. Só pode utilizar o selo certificador quem está inscrito no CNAI. Mesmo assim, é opcional. Ok, gente? Mas dá uma credibilidade àquele selo. Importante. Então, eu pediria a todos que estão no CNAI que use o selo certificador. Ok? Continuando aqui,
E o artigo 3º da Lei 6.530 de 78, que regulamentou a profissão de corretor de imóveis, através também do decreto 81.871, ele lá diz que podemos opinar. Opinar não é a mesma coisa do que fazer o parecer técnico de avaliação mercadológica. É uma coisa mais simples, mas a pessoa pode fazer o pitão opinando? Claro que pode. Fica até um documento mais bonito, mais consistente, de maior credibilidade para o seu cliente. Mas vamos ver o que diz aqui a Lei 8.078 de 1990, que é a do Código de Defesa do Consumidor. Em seu artigo 39, ela impede fornecimento de serviço em desacordo das normas expedidas pelos órgãos oficiais. Caso o órgão oficial, no caso a nossa classe, que é o COFES, não tenha, precisamos então acompanhar as diretrizes das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, minha gente, ok? Então, por isso que a resolução COFES 1066, ela veio lá em 2007, para regulamentar o cadastro nacional, e também como elaborar o parecer técnico de avaliação mercadológica. E o corretor de imóveis, ele, por força da Lei 6.530, ele pode opinar, ele é obrigado a se inscrever no CNAE. Vamos ver o que diz o artigo 1º. Ele diz que não é obrigado, é opcional. Mas como eu já disse, seria importante você se cadastrar para poder se utilizar lá do selo certificador. Ok, gente? E continuando aqui. É muito comum nós vermos no mercado imobiliário as opiniões numa simples folha de papel A4. Então vamos pensar o seguinte, vamos dar uma melhoradinha nesse trabalho de opinião de valores, minha gente. Vamos dar uma melhoradinha, como eu coloco aqui. Olha, devemos inserir fotos do imóvel que nós estamos avaliando. Devemos buscar, no mínimo, 3 imóveis comparativos e lá inserir pelo menos a fachada desse imóvel comparativo, que é o trabalho de campo que nós vamos fazer para poder desenvolver o nosso trabalho. E esse trabalho ele tem um custo, segundo a tabela de avaliação que está lá inserida no site do CREA São Paulo. Este custo você pode cobrar R$650. Agora, cobrar R$650 por uma única folha de papel A4 vai ficar humanamente impossível, porque numa única folha não tem como expressar total credibilidade àquele que lhe contratou. Então, vamos caprichar e dar uma melhorada na opinião também. Se você tiver condições, faça também o parecer técnico de avaliação mercadológica a título de opinião. Você pode escrever lá, sugestão de valores, aí você cria, opinião de valores, ok? É uma coisa pessoal sua, né? Então, modelo para formatar o nosso parecer técnico, o artigo 5º da resolução. Parecer técnico de avaliação mercadológica. De uma maneira simplificada, segundo a resolução, nós precisamos colocar, no mínimo, a identificação do solicitante, objetivo do parecer técnico, identificação e caracterização do imóvel, indicação da metodologia utilizada, valor resultante, data de referência, identificação, breve currículo e assinatura do corretor que está fazendo a avaliação. Então, lá vai a nossa sugestão da planilha. Em obediência à resolução do Conselho Federal, o que eu vou lhe mostrar a partir de agora é um modelo, minha gente. Tá claro que é um modelo? Você tem que adaptar dependendo do tipo de avaliação que você vai fazer, não é? E da sua região. Importante, esse tipo de modelo é um modelo simplificado. Claro que se você for entrar de cabeça nesse nicho de mercado, você, na prática, vai aprender muito mais, vai ter coisas importantíssimas, além do que eu for falar, para você aprender, porque você vai ter variadas situações de avaliações de imóvel, principalmente no caso, se você se inscrever como perito, não é? Você vai trabalhar em processos judiciais, então
virão tipo de avaliações que você vai ser obrigado a recorrer no mercado, buscar pessoas com mais experiência para lhe ajudar, até você buscar aquela prática e ficar expert neste assunto de avaliação de imóvel. O que nós vamos falar é uma coisa mais rotineira, imóvel urbano para venda, locação, ok? As fotos que eu aqui mostrar, eu peguei na internet. Muito bem, minha gente? Parecer técnico de avaliação mercadológica. Data de referência, mês de janeiro de 2016. Então, na página 1, eu já vi opinião, como eu já vi também, parecer técnico, no qual a pessoa coloca o currículo dele. Então, vamos pensar o seguinte: qual é o objeto do nosso trabalho? A pessoa nos contratou para quê? O objeto o que é? É o currículo? É você? Não é. Então, nós não podemos colocar o nosso currículo na primeira página. Nós vamos colocar o objeto do trabalho que nós vamos fazer, não é? Do trabalho para o qual nós fomos contratados. Então, o objeto é o imóvel que nós vamos fazer a avaliação. Então, você pode colocar lá a foto da fachada, você vai colocar o endereço corretamente, bonitinho, ok? Sem problema nenhum. E seguindo nas páginas seguintes, muito importante você colocar o índice. A pessoa leiga que pegar esse seu trabalho, ela tem que entender. Não adianta, no jargão popular, ficar enchendo linguiça. Isso aí não resolve nada. Tem que ser simples e objetivo, minha gente. Então, o índice é para dar um norte ao seu trabalho. E se você for usar abreviaturas, é importantíssimo você colocar o que significa aquela abreviatura que você for colocar. Por exemplo, o seu cliente é obrigado a saber o que é PITAM? Claro que não. Então, nós vamos dizer lá, PITAM é o parecer técnico de avaliação mercadológica. A pessoa é obrigada a saber o que é NBR, não é? Normas brasileiras, ok? Então, por aí, nós vamos colocar aí as abreviaturas todas que nós formos usar. Caso você não use abreviatura, então não há necessidade de colocar, tudo bem? E seguindo aqui, quem é o solicitante do trabalho que você está realizando? Você vai qualificar ele ali e vamos lá no 4.1. Categoria imóvel residencial, imóvel residencial urbano, é comercial, é industrial, é rural? Que tipo de imóvel você vai avaliar? Qual é o objetivo? Determinar o quê? Determinar o valor, não é isso? Nós estamos falando sobre valor. Não é? Se fosse, por exemplo, um engenheiro, estaria fazendo um laudo técnico por algum tipo de problema que pode acontecer dentro da engenharia, tá certo? A finalidade é para venda, é para locação, é para atualização patrimonial. Data da pesquisa, quando você foi a campo buscar os referenciais, prazo de validade do seu trabalho. E seguindo aqui, da competência, porque como eu, corretor de imóveis, se eu for fazer a opinião de acordo com a lei, então eu vou dizer lá que eu estou capacitado a fazer esta opinião de acordo com a Lei 6.530, no seu artigo 3º. Se eu estiver cadastrado no Cadastro Nacional de Avaliadores, então, de acordo com a resolução do Conselho Federal, a resolução 1066/2007. Então, eu que estou fazendo esta avaliação, eu estou certificado pelo Conselho Federal para fazer este trabalho. Eu estou provando porque eu estou fazendo esse trabalho. Muito bem? Então, dessa forma, eu estou autorizado legalmente pelo meu órgão oficial, ok? Vamos lá colocar preliminares. Esses títulos vocês podem criar, mudar, não há problema nenhum, certo? Então, o meu parecer técnico mercadológico, né, está sendo feito pelo corretor de imóveis, denominado, inscrito no CRES, sob o número 25.000, que sou eu, né? Conforme a Lei 6.530 e o Decreto 81.871. Então, eu tenho esta competência legal. Como eu estou inscrito no CNAE, o que eu vou trazer no meu trabalho? Vou dar credibilidade utilizando-se do selo certificador. Basta pedir para o seu Cresce. Isso tem um custo, mas é baratinho, é 20 e poucos reais, ok? É um jogo de 4 selos que lá no final eu vou mostrar para vocês, ok? E seguindo aqui, documentos apresentados do IA. IA nós já vimos lá, não é? Na abreviatura, que é o imóvel em avaliando ou em avaliação. Então, eu tirei a matrícula, eu recebi, pedi lá o espelho de IPTU, pedi a planta do imóvel. Então, todos os documentos que a gente tiver, nós vamos citar ali, ok? E vamos falar sobre a vistoria, a descrição do imóvel em avaliando. Então, eu pessoalmente fui lá, fiz a avaliação e lá no local,
que eu encontrei? Então, é uma casa, no caso, eu encontrei lá um terreno. Então, vou colocar, obviamente, as configurações geométricas deste terreno, do qual eu encontrei, como mostra o nosso slide. E sobre este terreno, que é uma matéria-prima, eu costumo dizer que terreno é matéria-prima de construtor, né? Porque sem terreno, o construtor não faz nada, não é verdade? Então, sobre o terreno, o que nós encontramos? É o que nós vamos começar a descrever. Né? Nós vamos lá colocar posicionamento, aí cada um pode colocar da maneira que você melhor entender, tudo bem? Então você vai colocar o que você achar que fica legal. Então eu coloquei ali para dar como um norte para vocês, né? Posicionamento, qual recuo, a elevação, estrutura, fechamento. Quando eu falo ó, elevação, estrutura, eu não sou engenheiro, então eu não tenho total capacidade para isso. Mas quem me forneceu isso, está lá a fonte, o proprietário que falou que é de concreto, concreto 150, concreto 180, isso aí não cabe a nós, mas nós vamos perguntar para quem de direito, ok? Fechado em alvenaria, não é feito em drywall, é em alvenaria, né? Pelo menos as partes internas do imóvel, né? O número de pavimento, ok? Seguindo, as dependências, o que eu encontrei lá, e aqui está em vermelho, muito interessante isso. Imóveis, casas, né? Mais antigas, em avenidas, hoje elas são utilizadas como imóvel comercial, então ela foi transformada, né? Eu só coloquei isso para lembrar vocês, porque existe financiamento para imóvel comercial, mas nenhum banco faz financiamento nesse tipo de imóvel. Se está lá no documento é imóvel residencial, não importa se em loco esse imóvel está de uma maneira comercial. O que vai prevalecer para o banco é o documento, ok? Então o documento tem que estar como comercial e ele ter as características também de comercial. Então isso é importante, ok? Seguindo lá, o que tem no piso térreo, o que nós temos no piso superior, não é isso? As confrontações, normalmente nós vamos usar as confrontações da matrícula, e esta matrícula é lá do meu escritório, ok? A característica de logradouro, né? Nós vamos citar tudo que nós encontramos, onde está posicionado esse imóvel, o que tem, está próximo do que, qual é a avenida. Então nós vamos falar sobre as características do logradouro, é circunvizinhança, vamos falar sobre isso. Característica um pouco mais ampla da região também, o que é esta região onde está inserido este imóvel, né? Mapa de localização, podemos colocar também um mapa via satélite, ali está o mapa mostrando onde está posicionado este imóvel, que eu lhe mostrei por acaso é o meu escritório, né? E mais embaixo, para quem é de fora da minha cidade de Santos, fora do estado de São Paulo, eu vou mostrar ali, ó. Ali é a famosa Vila Belmiro, minha gente. Eu estou a uma quadra da Vila Belmiro, eu costumo brincar que o meu imóvel vale até um pouco mais, né? Porque está próximo, não é? De onde surgiu aí o Rei Pelé, Neymar, Robinho, por aí vai, minha gente. Olha lá, zoneamento, importante eu colocar o zoneamento, setor, quadra, lote, zona de uso. Para isso o corretor de imóvel precisa conhecer esta parte do plano diretor do seu município, porque senão fica difícil. Você vai alugar um imóvel, a pessoa quer para comercial, ele pode se estabelecer como imóvel comercial, se aluga depois não pode, como é que fica? Vai ter que rescindir o contrato, não é verdade? Então vamos pegar os dados cadastrais lá do IPTU, se está bonitinho, vamos fazer relatório fotográfico, como eu já disse lá no início, fotos bem tiradas, ok? Aí você, pode acontecer isso, você está vistoriando o imóvel, você vai detectar um problema estrutural, pela sua visão é um problema. Qual é a observação que você vai citar no seu trabalho? Simplesmente nada. Então, se você tem dúvida, não entra no campo de outro profissional. Fale com seu amigo engenheiro, ele vai fazer esse trabalho com você, ele vai dar o laudo para você do que é aquele problema. Pode ser um problema simples, pode ser um problema não muito simples, pode ser um problema gravíssimo. Por que eu estou dizendo isso? Imagine que é um problema estrutural e esta residência praticamente vai desabar. Você vai fazer a avaliação do quê? Do terreno, não é verdade? Com base no quê? No laudo que você recebeu. Você vai pagar
não é? O engenheiro, e ele vai te ajudar a fazer isso. Não entra nessa seara porque não é nosso campo não, ok? Não arrisca escrever nada porque não é o nosso campo, porque isso faz parte da nossa avaliação, tá certo? Se é um problema simples, beleza. Se é um problema que vai gastar R$100.000, olha, já vai gastar R$100.000. Não pode valer o mesmo preço normal de mercado, tá certo? E seguindo aqui, nessa questão de foto, muito bem tirada, olha, vamos numerar, se possível, numere a foto, você vai legendar, dizendo o que é, que você está todo mundo vendo que é uma cozinha, mas não custa nada deixar bonitinho, né? Tá certo? Então, número de dormitório, suíte, olha só um detalhe aqui nessa foto 6 que eu coloquei que é a suíte. Esta foto, ela não merece estar no nosso trabalho, porque ela está meio distorcida, não é? Eu não tirei bem a foto, se precisar eu vou voltar lá e tirar novamente. Ah, mas eu não entendo muito de tirar fotografia. Muito bem, entre lá, entre na TV Cresce, faça a busca. Cresce Esclarece, edição 178. Felipe Arruda, ele que explica para a gente, corretor, como é que se tira uma boa foto. E tem aí no Cresce Esclarece, tá bom? E seguindo aqui, as fotos, dormitório, vamos lá, outro dormitório, banheiro, lavanderia, o quintal. Aí nós vamos para a rua fazer o quê? Buscar os imóveis referenciais, ok? Só lembrando que, no mínimo, se fizer um pitã, no mínimo, para nós que somos expertos do mercado imobiliário, no mínimo 6. Se precisar de mais, vai buscar. Na opinião, no mínimo 3. Se quiser usar 6, melhor ainda, ok? Mas no mínimo 6, hein? Vamos buscar lá. O R1 é imóvel referencial, tá bom? Então nós vamos colocar lá valor de venda, área total construída, o custo do metro quadrado. Vamos fazer isso e vamos dizer quem que está ofertando no mercado, se é algum colega nosso, se é o proprietário, tá certo? Vamos colocar foto da fachada e temos que fazer, não é? E colocar lá valor de venda, fique atento, valor de venda. Pergunta para o seu colega, está à venda há muito tempo? Ah, vai fazer 1 ano, então sabe que esse preço já tem gordura. Vai valer isso, precisa tomar cuidado com isso para não errar na sua avaliação, tá bom? Vamos fazer no mínimo 6 referenciais bonitinhos, ok? Muito bem. Com este referencial, nós vamos ver a nossa metodologia. Qual é a nossa metodologia? O normal, nós vamos usar a metodologia comparativa, dados diretos do mercado. Por que que eu estou falando sobre isso? Porque o imóvel, seja ele usado ou novo, existe uma concorrência de mercado. Então eu vou buscar no mercado. Não adianta a pessoa pedir um valor, pode até valer, não é? Mas não adianta pedir. Se você pega numa área, vamos dizer, num bairro mais periférico, faz lá pega um terreno grande, faz uma bela mansão, não vai ter o mesmo valor de pegar esta mansão e colocar numa área residencial vamos dizer, mais importante, uma área residencial melhor da cidade. Então não é a mesma coisa, tá certo? É diferente, ok? Então, dados comparativos de mercado, tá bom? Então, o que seria esse dado comparativo de mercado? É a expressão monetária que nós usamos quando a gente estiver fazendo a nossa avaliação de imóveis, não é isso? Ok? E vamos lá. Nosso parecer técnico de avaliação mercadológica. Isso é uma opinião do operador de mercado imobiliário. Quando eu falo operador de mercado imobiliário, somos nós, corretor de imóvel, que nós temos essa expertise, porque nós vivemos 24 horas falando do imóvel, minha gente, não é? Então, dessa forma, nós vamos expressar no nosso trabalho a nossa convicção. E a nossa convicção, muito provavelmente, não vai estar errada. Por quê? Porque nós vivemos o mercado imobiliário, tá certo? E seguindo aqui, ó, muito importante esse parágrafo que eu coloquei aqui, ok? É importantíssimo este parágrafo, minha gente. Olha, no mercado, o vendedor ele sempre pede o preço que ele acredita que venha a valer o imóvel dele. E só um lembrete, vendedor sempre tem um acréscimo por um valor sentimental. Ou melhor explicando, não é? O imóvel, tudo que é meu vale mais do que de outro. Da outra ponta, o comprador quer pagar o menor preço possível. Se atente nisso agora, minha gente. Nosso erro, quanto o senhor está pedindo? Nós não podemos trabalhar assim. O mercado imobiliário tem que acabar com isso. Nós precisamos fazer a avaliação e fazer um trabalho, como eu já disse, né? Discutir valor com o proprietário. Não adianta
colocar. Por isso que o mercado imobiliário não é melhor. Pode ser melhor? Pode. Vamos se unir bastante e começar a fazer esse trabalho de avaliação. O mercado vai estar na nossa mão, tá bom? Seguindo aqui, referências normativas, como eu já expliquei, de maneira simplificada. Vamos agora fazer o trabalho com aqueles dados que eu coletei no mercado imobiliário e vamos chegar a uma conclusão do que eu encontrei no mercado imobiliário com aqueles imóveis que eu julguei ser o melhor, não é? Para mim poder fazer a minha avaliação. Então, chegamos num custo lá de R$ 4.137 por metro quadrado do que eu vi. Tudo bem? Aí nós vamos fazer o trabalho de encerramento. Esse cálculo do nosso IA aqui do imóvel avaliação nada mais é do que somar e dividir. Nenhuma matemática, ok? Então, chegando lá, o imóvel que eu estou avaliando tem 378 metros quadrados, com base naquilo que eu encontrei, ele vai custar R$ 1.564.000. Vamos arredondar para R$ 1.565.000. Muito bem, minha gente? E lá, mas, na minha opinião, não vale R$ 1.564.000. Ou, na minha opinião, vale um pouco mais. Então, eu vou ter que dizer o porquê eu aumentei ou porquê eu diminuí. Muito bem, minha gente? Também, se você precisar ou necessitar, você pode usar esta tabela. É a tabela Roche-Heideck, ok? Heideck se fala, não é uma palavra alemã. E como é que eu vou... Onde eu busco essa tabela, vai no Dr. Google, faço uma busca e você tem lá como é, você vai verificar como é que funciona essa tabela, não é ok? É valor de depreciação em relação à vida do imóvel, muito bem? E fazer lá o gráfico comparativo, que fica legal. Olha lá agora na assinatura, importante, nunca em nome da imobiliária, quem tem que assinar é um profissional, ok? E seguindo aqui, está aí o selo certificador, como eu falei para vocês, muito bem? Só um jogo de 4 vias, importante é a gente ver. DAN, o que é DAN? Pela resolução COFES. Nós vamos colocar, tirar 2 cópias do DAN e nós vamos fazer 2 cópias da avaliação. Então, um DAN, um selo vai para dois selos vai para as 2 cópias do DAN. O que é DAN? É declaração de avaliação mercadológica. Muito bem? E 2 selos vai para a cópia vai para a avaliação. Uma que eu vou entregar para o meu cliente e uma que eu vou guardar. Tenho que guardar por 5 anos. Por que 2 DAN? Uma você vai ter que entregar no seu conselho, lá no seu Cresce. Porque o Cresce e você tem que guardar esse documento por 5 anos, ok? 5 anos. Muito bem. Depois do final, vamos colocar os anexos, ok? Vamos colocar o anexo. Colocar a escritura, vamos colocar a escritura ou a matrícula. Muito bem, está aí o documento, o espelho do IPTU, todos os documentos que eu recebi eu vou colocar lá como anexo do meu trabalho. Agora, aqui, isso agora. Currículo, se você inserir a sua foto, tem que ser uma foto atualizada, viu, minha gente? Atualizada, olha lá, atualizadíssima está essa foto, hein? Vocês viram lá como faz a diferença, hein? 40 para 66, olha lá como é que fica, a gente fica diferente, hein? E acabamos com o nosso trabalho, e porque nós também já são 10 horas e 31 minutos. Quem quiser obter informações sobre Casa Paulista, CDHU, KINAI, ou tudo referente à corretagem imobiliária, pode participar do grupo Telegram. Então, no nosso grupo, manda para mim no meu celular. Meu celular é 011, da Vivo. 011 996822110. Você de outro estado pode participar também. Já temos vários colegas de outros estados, ok? Obrigado pela carona, um abraço forte, beijo no coração. Eu espero você na próxima sexta-feira. Tchau!